Olá todo mundo, começando mais uma live aqui na Banca Tatuí, toda segunda, toda quinta-feira, sempre às 4h20 a gente recebe algum amigo, alguma amiga da Banca Tatuí para prosear conosco. Esses convidados são também os pauteiros, os produtores da conversa, pois é, eles que escolhem os 4 tópicos que a gente discute aqui. Hoje nós vamos receber o Alisson Gontijo, da editora e gráfica Impressões de Minas, e ele quer falar sobre quando a editora encontra com o ofício gráfico, a feitura de livros semi-artesanais, experimentações e cursos e feira de publicações independentes. São os 4 assuntos que o Alisson escolheu para falar conosco. Deixa eu ver se o Alisson já está por aí. Já está por aqui, deixa eu convidar ele. A gente já pode começar a prosear. Vamos lá, sempre aquele momento de tensão. Aê, grande E aí, Alisson! meu caro, beleza? Tudo bem? Que alegria te ver. Tá me ouvindo bem aí? Alto e claro. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo em paz? Tudo em paz, tudo na mais santa paz. Que massa. Aqui, tempo que estava muito bonito, de repente nublou e já tá com cara de que vai chover. Pois é. Cara, aqui tá um calor infernal, bicho. Tá quente pra diabo. Ah, Bem é? quente. É. Olha BH só. esses dias tá bem quente. Assim, tem Mas para chovido, mas é muito raramente. No finzinho da tarde, assim, tem chovido. compensar, vocês têm a melhor cozinha do Brasil aí, então tudo bem, né? Deixa esquentar, deixa esfriar, faz o que bem entender, mas mantém essa cozinha aí. Pode Ô, deixar. ô Alisson, antes E da aí, meu gente querido? passar para os seus tópicos, eu queria dar alguns recados pro pessoal que nos assiste. Tá aqui, ó. A Feira Miolos já entrou aqui e já resolveu me lembrar que sim, temos Feira Miolos em dezembro, nos dias 5 e 6. Vai ser totalmente virtual, totalmente no Instagram. Estreou o site da Feira Miolos, www.feiramiolos.com.br. Então todo mundo lá já pode acessar, já pode conhecer as palestras que vão acontecer no Fala Miolos, as editoras que vão participar, enfim, tá tudo lá, feiramiolos.com.br, e vale a pena também seguir o perfil aqui no Instagram, @feiramiolos, tá aqui, tá nos comentários. Tudo bem aí? Acho que deu uma quedinha na conexão, é isso? Deu uma quedinha de leve aí. E é do meu lado, pelo que eu tô vendo aqui. Ele entrou no 4G e depois foi pro Wi-Fi. Agora tá de novo no Wi-Fi. Deu um soluço aqui na conexão. Então, deixa eu avisar todo mundo que esta conversa, assim como as conversas anteriores, aqui das lives, os 4h20 do Tatuí, ficam sempre no IGTV, no IGTV, do Instagram da Banca Tatuí. E também tem no YouTube, youtube.com.br Banca Tatuí. E por fim, algumas delas viram podcasts, no podcast Papo Tatuí. Busca lá no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. É para estar lá. Um monte de material bacana que a gente produziu durante esta pandemia. Material que está chegando ao fim do seu ciclo. Pois é, neste mês vamos encerrar o ciclo de lives da Banca Tatuí. Então, você que já adquiriu o hábito de segunda e quinta vir aqui conosco, saiba que está terminando, mas vai ficar o arquivo, vai ficar o registro para todo mundo que quiser aí por essas redes. Recados Acompanhei dados. algumas aí. É, Muita conversa boa que vocês fizeram. Acompanhei algumas aí. Acho que vale a pena guardar isso. Até para uma memória mesmo, né? né, desse momento Desse pandêmico e tudo momento. mais. Acho É, que, acho que, acho que cumpre esse papel, sim. total. Seu Alisson, o que é Impressões de Minas, hein? Vamos O lá, que é meu isso? irmão. Cara, a Impressões é uma. A gente costuma, no nosso texto inicial e até nos nossos devaneios aí, sobre o que seria essa né, uma característica da Impressões assim.
A gente, assim, é uma gráfica que edita, uma editora que imprime, um espaço para fomentar essas discussões sobre a edição, né? E, enfim, mais voltada à questão da edição e das publicações. Então, assim, eu diria que talvez um estúdio do livro, uma coisa que onde a gente conseguisse pensar o livro desde uma concepção do texto até o processo dele de impressão e até depois distribuição e tal. Então, a gente lida com esse universo. É o que a gente gosta, é o que a gente sabe fazer um pouquinho. Estamos aí há 10 anos nessa loucura, e 5 anos como editora, mas há 10 como gráfica. E é isso, é o que a gente acredita fazer, proporcionar esse encontro com o livro, assim. Aí, mais recentemente, aí, criamos também um espaço para cursos e debates e conversas em torno do livro. Eu estava até te esperando aqui, né, João? Pois é, né? Em março, mas aí veio a pandemia e quebrou um pouco esse curso que você ia dar aqui, mas com certeza voltando, você vai colar com a gente aqui. Então é isso, cara. Impressões é esse espaço assim, aberto, e para a gente pensar em torno do livro mesmo, assim, e desse processo de edição dele. Você me fez lembrar, pois é, os planos para março. Os planos para março era de fazer um lançamento em BH do meu livro, num fliperama, aí do Mercado Novo, no Flipper do Gringo, acho que é o nome, agitado pelo Batista, nosso amigo, e ia ser um curso também, né, aí no espaço da Impressões de Minas. Que já estava até com uma galerinha já marcada, né? Enfim, mas vai rolar, vai rolar. Vai passar. Se você vem nos visitar aqui, comer um tropeiro e dar um curso aqui. Nem me tenta, o Alisson, já vai me dar fome, vou abandonar aqui e te deixar sozinho para ir comer. Escuta, há 5 anos então virou editora, pelo que você falou, né? O que deu? Qual foi a... Você bateu a cabeça? O que te fez querer ser editora, além de ser gráfica, Alisson? O que te despertou esse desejo? Ô, João, na verdade, cara, a gráfica, ela é uma gráfica familiar, né? Meu sogro tinha uma pequena gráfica, assim, né, com as maquininhas pequenininhas, e que ele trabalhava do lado da casa dele lá e tal. E aí eu trabalhava em outra coisa, trabalhei em milhões de coisas, mas por último eu estava trabalhando como estagiário no Instituto de Patrimônio Histórico, IEFA, aqui fazendo mapeamento de área, né? Eu sou formado em Geografia e em Artes Plásticas. E aí quando eu terminei de formar em Geografia, me chamaram para trabalhar com mapeamento de área, essa parte de educação patrimonial, educação ambiental e tal. E aí eu fui mexer com isso e tal, e meu sogro tinha essa gráficazinha. E a Elza, né, minha companheira e sócia aqui, editora da Impressões de Minas também, ela, na época, dava aula na universidade, ela é formada em letras e tal. E aí a universidade fechou, cara, e aí ela ficou instigada, assim, tipo, vamos, meu pai fica sempre falando que ele quer ir embora para a roça e largar esse negócio, que ele não aguenta mais esse negócio de ofício gráfico. Vamos assumir aquilo ali e tal. E aí a gente foi pensando sobre isso e tal, até o momento que a gente falou, vamos encarar e tal. E aí nós encaramos assim, essa gráficazinha, mudamos ela de lugar e tal. E aí, aí que foi o que é mexer com gráfica, né? Aí foi uma doideira, tipo, os cabelos brancos veio em 2 anos, né? Assim, eu tomei um mega susto, porque essa coisa da produção gráfica, ela é muito... Ela tem um movimento de muita pressão, né? Tempo, cliente, serviço, papel entra em máquina, o negócio embola, o negócio não sai, a máquina não funciona, aí você vai cortar o troço, corta errado, e o maquinário era um maquinário inicialmente muito pequeno, porque ele fazia para ele bloquinho, comando, era um negócio, não dava para rodar livro, sabe? Sim. E aí, João, quando eu vi, eu já estava no meio disso, já estava entrando, as coisas já estavam acontecendo. E aí a gente resolveu ampliar um pouquinho o maquinário, comprar umas máquinas um pouquinho melhores, que já dava para rodar
umas cartilhazinhas, uns zines, um material. Graças, aliás, nesse caso, não posso deixar de citar aqui, é um programa até inventado no primeiro mandato do governo Lula, chamado Proger, que você conseguia comprar maquinário por taxas mínimas, assim. E a gente embarcou nessa, na cara e na coragem. Que era aquele programa com cartão do BNDES, não? Você podia comprar ou via o cartão ou direto pegando no banco, mas é exatamente esse programa. E aí financiamos uma maquininha bicolor, né? E conseguimos comprar tipo, uma maquininha dobradeira, compramos algumas maquininhas e começamos a trabalhar. Né? E aí, cara, o nosso sonho sempre foi fazer livro, porque primeiro que eu tinha essa vibe, já tinha ilustrado alguns livros, então tinha essa vibe do livro, e a Elza é formada em letras, tal, com mestrado na área de letras, e fez um mestrado que tem tudo a ver com edição, porque ela catalogou uma obra de um cara de Recife chamado Carapuceiro, que era um padre. Então ela fez a catalogação, juntou esse material até então disperso e fez um periódico com esse material. Então tem uma pegada. Então o nosso lance era esse, né, bicho? Ó, vamos fazer livro, vamos produzir a galera de arte aqui, vamos fazer zine, vamos fazer material gráfico. Só que quando a gente começou a fazer isso, bicho, a gente via que as contas não fechavam, sabe? Tinha prestação das máquinas, tinha o aluguel do lugar, precisava tipo de um pré-impressor para fazer a gravação das chapas e montar os arquivos, precisava de um impressor, né, para imprimir e tal, e tudo isso, cara, tinha umas coisas ligadas a sindicato, tem ainda, né? Que aí o salário da galera, assim, não é um salário alto, mas é um salário que também não é baixo para quem está entrando, assim. Então, assim, a gente começou a ver que era trampo. E aí precisava trabalhar bem dia e noite para isso acontecer. E, assim, claro, nos endividamos muito nesse início, né? Porque as prestações para o maquinário funcionar eram altas e o custo mesmo fixo da gráfica não era um custo baixo. Então a gente começou também a pensar, olha, precisamos pensar no livro, a sonhar com o livro, mas nós vamos ter que fazer pasta, folha carta, cartão de visita, bloco, tudo que puder fazer nas máquinas para pagar as contas do dia, né? Uhum. E isso a gente mantém, aliás, até hoje, porque boa parte do nosso custo fixo na gráfica... Mas você, só para entender, esses blocos que vocês fazem, esse material de papelaria, acho que dá para chamar assim, comanda e tal, mas eu digo papelaria, vocês fazem para vender com a marca Impressões de Minas? Ou vocês fazem para empresas? Enfim, como é que é? A empresa liga aqui e pede como qualquer outra gráfica. A gente, com o tempo, né, onde eu ia chegar assim, um pouco na nossa conversa, com o tempo a gente criou a seguinte ideia, olha, vamos continuar atendendo o mercado de impressão, que é isso aí que você está falando, cartão, folder, para pagar as contas e para nos ajudar a manter um custo fixo, e vamos começar a fazer esse esquema meio Robin Hood, vamos tirar daqui e vamos depositar isso no livro. E aí, sim, o que sai pela editora são as coisas da Impressões de Minas. Esses serviços são serviços normais, que o cara vem, roda 1000 panfletos, paga, vai embora e pronto. Sacou? E aí, com isso, a gente foi criando a editora. Então, por isso que a editora nasceu um pouco depois, que foi quando a gente conseguiu ter um pouco de fôlego mesmo para fazer os primeiros livros e tal, né? A maioria dos nossos livros a gente banca e dá um percentual em livros para o autor, que é 10%. Então, a gente não produz muitos livros também, né? Tem uma faixa aí de 15, 20 livros por ano. Assim. E, claro, tem outros projetos também que a gente faz em parceria com o Cefet, com o FMG e tal, que aí acaba entrando uma verba também que salva pra caramba. Mas é isso, a editora ela veio com 5 anos, assim. Bem depois ela assim, sabe? Pois é, e o que a gente pode aprender desse encontro de editora com ofício gráfico? Em qual que é... O que dá dessa mistura? Ô, João, recentemente, cara, de uns 3 anos para cá,
que a gente está conseguindo enxergar essa mistura com uma certa clareza. Que é assim, tudo aquilo que a gente planejou lá atrás para acontecer, que a gente planejou desde 2010, como editora, o plano de negócio, escrever o plano de negócio, o que pode ser um maquinário para fazer o quê, como a gente poderia investir nisso, qual a linha a editora deve seguir, né? Daí montamos aquele selo Leme para poesia e prosa, o Jubarque só para livro infantil, para poder criar um foco. Aí, bicho, que a gente começou a falar, pô, a gente gosta muito de tentar trabalhar o livro com um conceito de design mesmo. Inclusive, a Lote 42, para a gente, é uma editora totalmente de referência nesse caso e que nos incentivou muito no material, né? Quando eu pego o livro de vocês e quando eu sempre, acho que eu tenho quase todos aqui, a gente tem, eu sempre falo, porra, que editora que faz um material foda, que é esse material de conseguir unir o conteúdo do livro com o objeto, né? E a gente sempre se propôs e quis, e tinha vontade, desejo e planejamento de tentar fazer isso. Então, esse encontro do ofício gráfico com a editora, quando a gente começou a fazer os nossos livros, a gente viu essas possibilidades. Que é assim, pô, como que a gente consegue fazer uma capa em tipografia? Mas não tem máquina de tipografia. Então, que tipo de máquina que faria isso? Como eu consigo trabalhar tipos de papéis diferentes no mesmo livro? Como eu consigo... Ou seja, como que o livro conseguiria conversar com o que está lá dentro escrito? Como que o design acompanharia isso? Como que o ofício gráfico acompanharia isso? E aí, bicho, quando a gente descobriu que dava para fazer isso na própria gráfica, porra, aí foi uma felicidade do caralho. Sim, Porque sim, sim. aí foi o momento que a gente falou, que massa, dá para fazer umas coisas assim, dá para cortar a capa, dá para fazer relevo nela, dá para traduzir o que está aqui dentro escrito em um objeto que converse com isso. Aí, assim, é uma doideira isso também, porque acaba que, você sabe disso também como editor, o custo do livro ele sobe um pouquinho, né? Quando você começa a usar muito desses recursos. Eu até converso muito com a Cecília, que é da sua produção gráfica aí, né? Sua companheira, ela fala sempre assim, é uma doideira que a gente tem que ir em 4, 5 gráficas, às vezes, para resolver o livro. E aí eu entendo total isso, porque se você quiser fazer um livro que tenha papéis diferentes, que seja um livro que tenha a materialidade dele seja diferenciada, é preciso fazer essa pesquisa mesmo. Até para você ter um preço melhor. E aí foi bom, cara, porque a gente começou a sacar que a gente tinha muita coisa dentro de casa que dava para fazer isso, sacou? Então, ao mesmo lado que é um privilégio, por outro lado também é um puta desafio, porque aí você manter uma estrutura para fazer uns livros mais de design, assim, os livros mais objetos, vamos dizer assim, isso também onera um custo violento, né, do ponto de vista... Se um livro que você produz em 5 horas de gráfica, às vezes aqui gasta uma semana, né? Então tem um time que é um tempo assim, prolongado para fazer esse livro mesmo. Mas é um privilégio. Mas dá para planejar isso, o Alisson? Você consegue, dependendo do trabalho, como é que funciona essa matemática de colocar, olha, isso aqui vai gastar tanto tempo? Vocês fazem isso ou vai tudo meio que no vamos fazendo e chega uma hora que dá? Não. A gente tem a primeira coisa que nós fizemos aqui, João, é contratar um sisteminha. Isso lá na gráfica mesmo, eu já sentia que isso era necessário. Assim. Por quê? Porque o processo gráfico ele é muito cheio de peculiaridades, sabe? Papel, a tinta, o formato, o acerto, a chapa, livro lá, um livro de 200 páginas, quantas chapas vão dar, como que você vai rodar, fibra de papel, lado, tipo de papel, tipo de tinta, a tag da tinta. Então, tudo isso era muito detalhe que, se você deixar solto, você perde muita grana na produção. Muita mesmo. Você perde tinta, perde chapa, perde papel, perde hora máquina, perde tudo. Perde dinheiro, não sabe nem de onde que está perdendo dinheiro, né? O dinheiro está vazando, nem sabe por quê, né? Ele some mesmo, assim. E aí, quando você vai ver no final, assim, você fala, caramba, bicho, o livro ficou 10 vezes mais caro do que eu estava orçado.
E aí esse sistema, ele ajuda nisso tudo, assim. Que a gente sentou com uma galera, tem vários aqui, né? Que são esses sistemas também. Opa, acho que cortou o áudio. Acho que Opa, foi o meu aí. aqui. Caiu um pouquinho Não, aqui. tem Que problema. é esse sistema de cálculo mesmo, mas ele levanta desde o estoque, até tudo, assim, todo o material e tal. Então ele foi cercando, a gente sentou com o pessoal, eles pensam, olha, qual maquinário que você tem, qual que é a hora que você tem para produzir cada coisa e tal, e a gente foi se planejando. Então o que a gente faz? No fim do ano, esse ano não deu para fazer isso legal, mas assim, no fim do ano a gente pensa como vai ser a produção do ano que vem. No sentido assim, olha, a editora vai produzir quantos livros? Então, vamos supor, vai produzir 10 livros, legal. Então a gente monta um cronograma, então a gente tem cada tempo para isso. E aí, para cada etapa, gráfica, preparação de texto, revisão de texto, projeto gráfico, impressão, a gente vai colocando nesse sistema. E aí ele vai me mostrando qual que é o custo de cada coisa, né? E aí depois ele me mostra a distribuição também, assim. O legal desse sistema é que ele faz tudo aqui pra gente, cara. É muito bom, assim. Que aí ele faz essa distribuição também. Então, tipo, olha, o preço de custo do seu livro, com tudo, ele foi, sei lá, R$ 20. E aí o preço de venda, se você colocar ele a R$ 30, a sua margem é essa, mais a livraria, a distribuidora e tal, aí entra nesse negócio. Mas é isso, assim, a gente tenta, tipo, caminhar com o que a perna alcança, né, cara? Por isso que a gente faz, tipo, 15 livros, 20 livros, 10 livros. Não dá para fazer 50 livros no ano, aí começa a entrar na loucura mesmo, assim, que eu acho que acaba caindo nessa desorganização e talvez no prejuízo. A gente tenta também caminhar com o que a gente dá conta, assim, sabe? Uhum, uhum. Sem dúvida. Escuta, e aí entra também o sistema prevê, ou tem como calcular, nos casos de livros semi-artesanais, ele consegue contemplar trabalhos que não são industriais nessas contas Cara, aí? como que a gente fez, João? Isso eu fui anotando. Eu fui anotando a hora de tudo. Né? Eu vou falar e vou te dando exemplo. Assim. Por exemplo, esse livro aqui do Mário. O último que a gente lançou, eu tenho até que mandar para vocês, porque lançamos agora. Ainda não chegou Opa! na Tatuí, mas... Bom, é um livro de poema e tal. E aí ele tem um papel de capa, ele tem essa cinta em papel Uhum. vegetal, que é uma doideira rodar isso em papel vegetal. Porque a máquina embola, não sei o quê, não sei o quê. Então, até a gente descobrir como rodar papel vegetal na máquina, a gente foi uma doideira. E aí, assim, ele tem papéis diferentes no miolo também. Ele vem com pólen, um outro que chama Book Slim, que é um papel que tem uma transparência nas ilustrações, sabe? Então, Uhum. enfim, ele tem 2 papéis de miolo, mais um papel de capa e essa cinta. Essa cinta não tem máquina que coloca isso. Então, o que a gente faz nesse caso, assim? Tem que ser manual e gente, né? Mão mesmo. Então, e a gente anota, cara. Olha, vamos colocar 300 cintas nesse livro. E aí a gente anota do início ao fim do trabalho, quanto tempo deu, e aí eu vou rateando isso de acordo com a mão de obra, o tempo, o material e tal. E aí sim, eu lanço no sistema já pronto. Então, quando eu vou fazer um outro livro desse, ele fala quanto tempo você vai gastar para colocar 300 cintas num livro formato tal. Aí o sistema pergunta, aí eu já tenho anotado, coloco, ele já fala, então massa, então o custo para isso é, sei lá, R$ 300, por exemplo. Sacou? Vai Uhum. gastar uma Uhum. semana. É isso. Aí você tem que ir anotando, bicho. O sistema de cálculo não faz isso. Você tem que ir anotando na mão mesmo. Quanto tempo, por exemplo, tempo de costura artesanal, né? Essas costuras, costura assim, por exemplo. Né? Essa costura manual. Aí quanto que é o tempo para fazer isso, qual que é o valor da linha, qual que é o valor de quem vai fazer e tal. E aí você vai anotando coisa por coisa. E depois você vai tentando Claro. padronizar isso, assim. Mas foge completamente do script, assim, daquilo que é industrial, né? Sim. Antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo. Dá para formular questões para o Wallison ou comentários. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação ali com um balãozinho de quadrinhos.
aperta ali e manda a sua pergunta, manda o seu comentário. Mas além disso, o Alisson, quais são os outros desafios de fazer livros híbridos, né? Meio industriais, meio artesanais? Quais são as coisas que tem que ficar atento? Quais são os desafios que vêm junto com essa proposta, hein? Ô, Você me ouviu? João, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, tem assim, a gente tem casos aqui de ter perdido uma produção inteira, cara. Assim, né? Tem casos de ter perdido metade da produção. Ih, É porque é isso, assim, né? Por mais que a gente calcule tudo, programe tudo, tem alguns livros que têm uma certa peculiaridade, assim, que aí, bicho, às vezes você precisa de, por exemplo, uma capa, dependendo do tipo de tipografia, um relevo seco, uma... Esse livro mesmo que vocês têm aí, que até foi para o Jabuti de finalista, que é o Dicionário de Imprecisões, esse relevo aqui eu gastei, tipo assim, para fazer 300 livros, eu gasto o dobro de capa, eu gasto 600. Saca? Porque o sim. local certinho, o registro certo, porque se ele ficar errado, ele não encaixa no projeto, que é o lugar certinho da letra começar uma com a outra, essas coisas. E aí, bicho, aí assim, o segundo a gente já fez 2 edições dela. A segunda edição a gente conseguiu fazer com 50 capas a mais, porque a gente já tinha pegado a manha na primeira edição. Mas assim, tem casos de perder o material todo mesmo, perder o livro, sabe? Ixi. E aí é prejuízo mesmo, assim. O que a gente... É claro que isso também sempre foi nos primeiros, assim. A gente, de uns anos para cá, a gente já tem tido já mais prática mesmo, mais horas trabalhadas em cima desse tipo de livro e aí tem acontecido cada vez menos a perda de material. Mas esse é um risco constante, assim, de Uhum. perder material E, mesmo, assim. e a frustração, como é que tu lida com essa frustração de Cara, mandar é produzir um foda. livro e perder tudo? Cara, é foda, porque a gente, numa dessa, a gente se estrepa mesmo, né? Porque financeiramente a gente não tem a condição de perder nada, né? A gente é uma gráfica pequenininha, máquina bicolor pequena, dobradeira pequena, é pequeno, não é uma mega gráfica, não é uma gráfica. Então, quando você perde, na verdade, você está diretamente tomando um prejuízo mesmo. Mas a gente, assim, é isso, cara. Acaba é que a gente vai. O índice de acerto ele é maior do que de erro. Ainda bem, né? Porque senão a gente já está fechado. E isso consola um pouco no sentido de conseguir produzir mais livros também. Assim. O fato de ter a própria gráfica, eu acho que se a gente fizesse isso em outra gráfica, aí o prejuízo ainda seria maior ainda. Né? Porque, assim, queira ou não, o impressor ele já está, a hora dele, o salário dele e tal, já está tudo aqui. Então tem algumas coisas que nos ajudam um pouco, assim. Mas a frustração é gigante, cara. Porque você tem dia que você sai daqui 2 horas da manhã, assim, caramba, bicho, o negócio está dando tudo errado e tal. E aí é muito doido, porque assim, tem tipos de papéis que a secagem dele com tinta de secagem rápida, com pulverizador, com tudo, ele ainda não seca rápido e você só vai saber quando você põe na máquina. Papel que você nunca rodou, por exemplo, sabe? Papel metalizado, papel. E aí, bicho, aí às vezes é 3 horas da manhã, eu tô aqui ainda, assim, ó. E aí você tem que sacar técnicas completamente alternativas. Tipo assim, a gente já teve que secar papel dentro de um carro com ar-condicionado quente para fazer uma estufa mega quente dentro do papel para secar para o dia seguinte, para entrar em máquina de novo, sabe? Tipo papel chapadão. Assim. Então tem desafios que você A também. estufa no carro você fez? Que história é essa? Que maluquice! Assim, a gente deu um chapado num papel metalizado e ele não secava nunca. E aí deu um pulverizador nele, ele não secava. Eu falei, cara, fudeu. Tem que entrar com a frente, a chapa já está aí, a tinta está na máquina, e aí? E aí começamos a pesquisar mesmo, assim, como secar papel de forma artesanal e tal, tal, tal. E aí uma das coisas que a gente viu foi isso, assim, olha, fecha o carro, mete o ar-condicionado quente e deixa esse papel com sol e ar-condicionado feito. Peguei o papel, a tinta estava sequinha.
Tá, mas alguém ficou dando a partida no carro, porque senão ia arriar a bateria e tudo mais, Não, né? de vez em quando tinha que ligar. De vez em É, quando tinha que ligar. mas ficou por quanto tempo nessa estufa no carro, hein? 4 horas, cara. 4 horas. 4 horas de ar-condicionado. E aí ele ficou Que, sequinho. que... Se a gente tivesse uma estufa aqui dentro, estufa que hoje em dia não usa mais também, né? Porque a maioria das máquinas maiores, elas têm fornos. E os fornos, o papel já sai secando no forno, tipo Ipsis, essas gigantes aí, tudo já tem isso. E pouca gente tem aquela estufa antiga mesmo, que botava papel para secar. Então, assim, a gente criou uma estufa com o carro, né? É o que deu para fazer. Que coisa, que história maluca essa, hein? Ah, Essa é pra guardar. bicho, tem muitas, cara. Tem cada história que Então, você fala. então conta outra, vai. Então conta outra. Quero saber mais agora. Que Ô, mais de bicho, loucura você já fez aí? João, que eu me lembro das mais difíceis, por exemplo, o próprio papel vegetal, foi uma loucura isso. Assim, também. João, vou mudar um pouquinho aqui, se você me importar, só para Vai, muda aí, muda aí. o lugar aqui também. Cara, teve uma primeira vez que a gente rodou papel vegetal também, foi uma coisa completamente. Porque a gente rodou na offset e a tinta offset ela pega no papel e decalca ele, e o papel vegetal ele é muito fino. Então ele esquenta em bola. Esquenta em bola, esquenta em bola. Então ele entrava para dentro do cilindro e virava uma doideira. Tinha que tirar tudo de novo, tirar os rolos, limpar tudo de novo, tirar o papel. Isso toda hora. Começamos a rodar na maquininha. Digital não dava. E aí eu não achei ninguém, amigos, conhecidos de gráfica, para rodar isso. Falei, cara, fudeu. E aí, como é que vamos fazer? E aí, assim, a gente começou a rodar numa máquina de jato de tinta. E da jato de tinta, a gente criou um varal para a gráfica fora, dentro da gráfica. E aí, à medida que ia rodando, tinha que tirar na hora e colocar no varalzinho assim e secando. Só que era tipo 1000 livros com 5 páginas de vegetal cada um. Bah, Então você imagina o que foi isso. Assim. E 5 aí ele mil ficou páginas. 5.000 páginas. E aí ele ficou secando, assim, tipo, uma semana e tal. Uma semana secando com Uma varal, semana. atravessando aí a gráfica. Isso foi em Que beleza. 2012, 2013. Que beleza. Jato de tinta é a impressora comum de Impressora comum, doméstica? ela só é maior, né, de produção, mas é aquela, ela tinta igual aquela doméstica. Aí hoje a gente tem, eu comprei depois, tal, uma impressora laser. E aí o problema do vegetal resolveu. Ah, no laser o Mas vegetal funciona bem. vai. É porque o vegetal ele precisa secar na hora. Ele não pode ficar molhado. Ele não pode ficar úmido, ele não pode ter tag. E a tinta offset ela não seca na hora. Então você tem que rodar e ele tem que sair seco. Uhum, E aí é só com uhum. a laser, porque o fusor seca, né? E aí o vegetal sai legal. Então, assim, bicho, fazer livro é uma doideira, cara. Principalmente encarando livros onde a gente tem esses processos mais, que a gente chama de semi-artesanal, que passa pela indústria, mas tem muita coisa manual. Mas é isso que dá o barato também, né? Porque é onde a gente consegue fazer esses livros que a gente gosta tanto. E que, Claro, claro. Escuta, estamos falando de algumas experimentações gráficas, né? Então fala para mim, por favor, como é que isso encaixa com os cursos que vocês estão oferecendo aí? Vocês estão conseguindo misturar uma coisa com a outra? João, isso tudo que eu estou contando, cara, foi o primeira ideia da onde nasceu o curso, assim, que é tipo assim, acho que a galera precisa começar a entender o que é fazer livro, né? Porque você pega um livro, vê o livro pronto, você fala, ah, que lindo, tá lindo e tal, que bonito esse livro da Lotte aqui, Bibi, que Sim. maravilhoso e tal e tal. Mas você não vê o trampo, a concepção e o trampo todo que é fazer isso, né? Uhum. Então, assim, desde o design, pensar todo aquele formato, né? Pensar toda a parte visual do livro e depois, do ponto de vista tanto da edição toda, né? E da preparação do texto, da revisão de tudo, de pensar o livro, né? Da edição toda e da impressão, para depois esse livro chegar na livraria, meu irmão, é muito trampo. Eu acho que poucos negócios
tem essa escala tão abrangente contra as editoras, né? Então a gente queria mostrar muito isso assim para a galera. Em BH eu senti uma certa falta disso em BH. Eu via vocês fazendo isso aí em São Paulo, né? Tem uma galera de Brasília lá com a Motim que faz isso legal. Em BH eu senti um pouquinho de falta assim, de uma galera que unisse tudo isso assim. E aí a gente começou a chamar a turma daqui, a conversar, a trocar ideia e tal, e daí veio isso assim. A maioria dos cursos nem é a gente que dá, a gente monta o espaço, faz aqui dentro do nosso espaço, mas a gente convida designers, convida editores, exatamente também para abrir um pouco esse leque, né? Não ser só uma coisa da Impressões de Minas. Assim. Mas a Sim, proposta sim. é essa, montar um espaço para vivenciar um pouco o que é isso, que negócio que é esse de fazer livro. Né? Bom, o espaço foi montado no ano passado, né? Ano passado. Ano passado. Então, e com a pandemia teve que fechar. A gente fez 2 cursos só e aí teve que fechar. Né? O próximo seria o seu, em março. Pois E é. aí nós fechamos. Assim. Mas desses 2 cursos, e o que deu para aprender com eles? Quais foram os Cara, foi ótimo, encaixes que assim. teve aí com a gráfica? E o que você espera extrair mais dessa dobradinha aí, dessa dobradinha gráfica, curso, editora? Ô, João, foi ótimo, assim. Pra gente é um retorno lindo, velho, porque é isso, né? Você abrir sua casa para as pessoas que também vivem literatura, vivem o livro, gostam de livro, né? Gente que tá a fim de aprender sobre isso, é muito legal, né, bicho? Que é isso, Uhum. você abre sua casa para as pessoas virem ver, conversar, trocar ideia, levantar questões, ver como é que funciona. Então é muito legal isso, cara. Super gratificante. E a ideia é que todo curso saia com um produto gráfico, né? Então, por exemplo, o curso que o Binho deu, no final a galera botou a mão na massa, mexeram na tinta, pegaram chapa, limparam chapa, grampearam o zine. Então, assim, cortaram, foram para guilhotina, Então, assim, é muito legal ver isso, assim. E a galera no final começa a entender um pouco assim desse mecanismo todo, o que é legal, né? Assim, no início está cheio de dúvida, no final já sai com umas questões assim, pô, que massa, então a grampeadeira é isso aqui que tem que fazer, então tem que colocar a tinta assim no tinteiro para imprimir, então tem que ficar trocando essas chapas, tem que revelar chapas, então a revisão de texto é feita antes disso tudo, a preparação, então, assim, entender esse processo de edição aqui dentro foi muito legal para eles e para a gente, porque aí você vê o brilho do olho da galera falando, pô, que legal, quero levar um zinho desse, pode? Então, fala, claro, pô, é seu, leva e tal. Então, isso é muito gratificante, assim. E o que a gente tem tentado pensar, e estávamos com ideia para agora, 2020, mas ferrou um pouco, é começar a pensar também em clubes de Ferrou um leituras. pouco, você foi bonzinho, hein? O pouco é. O pouco é porque você é um cara de bom coração, leve, mineiro. Foi Tudo bem, foda, ferrou um pouco. ferrou Ferrou, tá geral. bom. Mas vamos lá, prossiga, por favor. Você tá falando para. Você vai desenvolver clube de leitura também, é isso? A gente quer entrar um pouco nessa coisa mais do livro, mas por enquanto são só propostas. Então a gente quer melhorar um pouco mais o espaço de curso, o espaço do fazer gráfico e dessa interação com o livro. Queremos, inclusive, que você venha correndo para nós aqui assim que você, Cecília, assim que acabar essa pandemia, que tiver todo mundo vacinado. Pois é. Será que vai acabar algum dia, Alisson? Eu já fico meio. Pô, bicho, Eu já tem tava que esperando acabar, né? que. Eu tava esperando que, sei lá, junho, julho a gente já ia estar de volta aí, já ia ter passado o pico. Ah, velho, não passa Não. esse negócio? Cara, Não? eu tô assim, já fiz de tudo aqui, bicho, para tentar me manter em pé, assim, né? Ah, produzir um pouquinho mais de livro, tirar, botar, planejar como é que poderia criar, inovar possibilidades de vender mais de formas diferentes. Bicho, aí até que você senta e fala assim, olha, calma, vamos tentar manter o que a gente dá conta e se manter, sobreviver esse ano, porque é isso, né? Não tem como, assim. Né? E aí, ao mesmo tempo, grilado com esse negócio todo, pô. Né? Família, amigos, todo mundo dentro de casa. Será que essa galera vai pegar isso? Não vai? Como é que nós vamos fazer? Será que eu vou pegar isso? Será que
os funcionários, enfim, os colaboradores, os amigos, é foda, é uma puta de uma angústia, né? Mas eu acho que tem que acabar, João. Isso não pode ficar muito tempo, não, bicho. Isso tem que Né, também. acabar. É que eu não sei, eu já meio que cansei de torcer por isso, eu já torci tanto que acabasse, que chega uma hora que você aceita, né? Saco? Chega uma hora que você aceita que o Cruzeiro é Série B e é isso. Né? Tem hora que não adianta, né? Você aceita. É, bicho, é foda, hein? É, bicho, Eu tô é, feliz, bicho. meu Ameriquinha tá caminhando até bem. Tá. Antes era América e Atlético, os times daí, né? Que eram os mais ferrados aí. Agora tá voltando, olha aí. Mas antes que a gente comece a falar de futebol, e da última vez que a gente falou de futebol aqui na live, meu amigo, a audiência caiu assim de maneira É, vamos pular isso. estrondosa, assim, ela declinou, assim, caiu assim. Mas vamos falar de feira de publicações independentes, então. Você era um cara que estava participando de feiras. Eu me lembro do Impressões de Minas, antes de ser editora, de estar já circulando nas feiras, falando da gráfica, fazendo aquela propaganda e tal, venham para cá e tudo mais. Primeira vez que eu ouvi falar da Impressões de Minas foi no Festival Variedades Literárias, eu acho aí, no Galpão Cine Horto. Foi demais, a gente Tinha se um, encontrou lá. Foi. Isso, que tinha um menino que imprimiu um livro lá, me mostrou, e aí depois te conhecia, enfim. Então, desde antes da editora, vocês já estavam acompanhando essa cena, né, Alisson? É, assim, é um lance que a gente queria muito e curtia, né, João? Que é, cara, trabalhar para gráfica, por gráfica, é um negócio muito difícil. Você pega esse mercadão mesmo, de um preço mais barato, correria demais, e o cara te chama e nem conversa com você, vira para você e fala, você é meu fornecedor e pronto, acabou. É o que a gente conhece do mercadão industrial, assim, né? Só, E não só, é só muito a nossa para. cara, sabe? Então, o que eu queria dizer é que. Desculpa te interromper várias vezes, né, Alisson? Não, Depois te fica à pago vontade, pô. depois te pago um pão de queijo aí. Mas porque isso que você está descrevendo, do sujeito que liga e não sei o quê, eu diria que é o tratamento normal capitalista da maioria dos segmentos. Total, total. Me parece que às vezes a gente fica meio espantado, quem é do meio editorial, do meio mais artístico, mas na real, no mundão aí, pelo menos assim, eu vendia peça industrial, né? Eu vendia as peças aí que de repente quando dá pau nas máquinas aí que você vai correndo comprar, eu vendia rolamento, pino, Putz, cara, correia. só te dar uma ideia, que a minha luz acabou aqui, bicho. Porque eu não Acabou sei, a sua parece que é no luz? bairro todo. Parece que é no bairro todo aqui. Mas vamos lá, ainda Mentira. tem. É, pode ser que Ainda tem surja. bateria aí? Tem um pouquinho, Bom. ele estava carregado, né? Ele estava na tomada, mas vamos lá, acho que dá. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Se Acabou cortar, a gente já geral sabe. aqui. É, acabou no Inclusive, bairro estava dando mesmo. um ruído aí parou. Era o ruído das máquinas? Não, do ar-condicionado. Desligou geral Ah, mesmo. era do ar-condicionado que desligou. Bom. Ah, Mas então, bom, torcendo então que a gente consiga chegar até o final, eu queria dizer isso, que da minha experiência anterior de vender peça industrial, a vida ah. era assim, né? Muito mais. Me dá o melhor preço, me dá o melhor prazo, melhor qualidade. Quem é É uma você? Nem te pressão, conheço. cara. Exatamente. E isso é uma pressão, João, que assim, ou você entra nesse mercado, mas aí você precisa ter um perfil, aguentar lidar com isso, porque você vai lidar com gente de tudo quanto é jeito, né, bicho? E tem a maquinário e tem a condição mesmo, né? Aí te exige você estar sempre muito endividado, muito, porque gráfico material não é barato, né? Qualquer maquininha gráfica é uma fortuna. E, por outro lado também, é isso, assim, é aquele negócio da Alice, né, bicho? Assim, que ela vai correndo, encontra o coelho e o coelho fala para ela assim, mas para onde que eu vou e tal, né? E o coelho vira para ela e fala assim, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, eu senti muito isso, assim, no início, olha,
a gente precisa tentar trilhar aquilo que a gente gosta, aliado àquilo que a gente consiga pagar nossas contas também e sobreviver, né, bicho? E aí foi isso, assim, a gente tentou achar esse caminho do livro, que é isso que a gente até agora ainda está com a batalha toda, mas estamos caminhando esses aninhos aí, assim. Mas é foda mesmo. Eu ainda atendo muito cliente de gráfica, assim. Muitos não, mas tem vários, assim. Mas é isso, geralmente é um cara que gosta da nossa qualidade, gosta da nossa criatividade, daquilo que a gente inova dentro do material dele, porque o mercadão geral eu não consigo pegar, porque é custo, preço, rapidez, é uma pressão que eu não tenho condição mesmo. Assim. Assim, eu acho que tem gente que gosta até disso, né? Gosta desse ritmo, total, dessa lógica, e aí tudo bem, né? Mas depois. Ó, voltou aí a luz? Tá voltando, voltou. Coisa boa. Ah, que bom, que bom. Bom. Mas numa feira de publicações é o sentimento oposto, né? É uma espécie de comércio, é uma espécie não, é um comércio que acontece, né? Que envolve ali o editor, envolve o leitor, mas de uma maneira muito mais amigável, fraterna, muito mais, não sei, muito mais suave nesse sentido, né? Sim. Você está me ouvindo bem? Tô. Só porque eu vi aqui agora estava tudo funcionando normalmente. Ô, João, na feira, cara, eu tô lidando com quem tá nos mais coisas boas, coisas boas daquilo que a gente gosta. O Alisson, agora o teu sinal tá cortando um pouco, viu? O Alisson, seu sinal tá dando um tilt aí, tá dando um tilt. E voltando, cara. A luz tá caindo e voltando. Então, Alisson, vamos fazer o seguinte, então. Eu acho que a gente. Será que a gente vai conseguir? Eu escuto assim com. Eu te escuto cortado. Cortando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar por encerrado aqui. Já deu para te ouvir bem, já deu para te entender bem. Fica o convite também para todo mundo, né? Seguir aí Impressões de Minas. Opa, melhorou. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que dá pra gente ir indo. Eu só não contava com essa coisa elétrica aqui de luz. Se cair, é isso. Porque me ferrou isso aqui. Tá bom. Mas vamos para as conclusões então, Alisson, já para a gente aproveitar. Se tem mais uma coisa que você queira falar sobre esses assuntos, sobre esses temas que você escolheu, que você acha importante de trazer aqui? Não, João, eu queria só dizer para todo mundo que está ouvindo aí, agradecer a todo mundo. Te agradecer, meu irmão, mais uma vez, e falar que para a gente é sempre uma honra estar conversando com vocês, vocês sabem disso, né? Eu costumo até dizer aqui que a Lote 42 para nós é quase uma co-irmã, no sentido dos livros, no sentido do que vocês fazem aí. É um trabalho muito bonito e sempre estar conversando sobre livro com vocês é importante. E acho, cara, que o recado é esse, é a gente chamar a galera para conhecer um pouco mais. Eu vi que vocês também estão agora com a livraria gráfica, até tentei umas coisas aqui no jornal também, me prometeram que ainda deve ser umas coisas aqui. Mas, enfim, é isso, chamar o pessoal para vir, ver mais livro, participar mais, entender mais como é que funciona fazer livro, pensar a edição, pensar o livro. E eu acho que aí em São Paulo eles procurarem também a Lote, que eu sei que vocês fazem isso muito aí. Bom, acho que agora o sinal do Alisson acabou a pilha lá pros lados do Alisson, ele que estava aí com dificuldades, né, de conexão já estava mais difícil ali para ele, a gente viu, caiu a luz, voltou a luz, enfim, mas está dado o recado do Alisson. Agradecer demais a participação dele, agradecer demais também pelo trabalho que ele desenvolve na Impressões de Minas. Fica o convite para você que quer apoiar o trabalho de artistas como o Alisson Gontijo. Ele é impressor, editor, é um artista completo, né?
para adquirir, então, as publicações da Impressões de Minas e, se puder, se quiser apoiar pela Banca Tatuí, é um prazer, uma honra, é por lá que a gente desenvolve coisas como essa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui, toda segunda, toda quinta, às 4h20. E um último recado, está rolando a Feira do Livro da USP, então temos livros da editora Lote 42 com 50% de desconto durante o período desse que é um dos eventos mais esperados do ano do pessoal que acompanha livros aqui em São Paulo. Pois é, esse agora é um evento nacional, todo mundo pode adquirir livros com desconto, portanto, a festa do livro da USP que está acontecendo e a Lote 42 faz parte dela. Legal, gente? Então, muito obrigado para todo mundo, obrigado mais uma vez, Wallison, e até quinta-feira que vem, às 4h20, com mais